Obrigado ao ouvinte do Silas Tech Cast, seja bem-vindo a mais um episódio. Nós hoje vamos falar aqui com o Adriano Scorsini sobre atividades sem fronteiras e sobre as estratégias de marketing global. Tá? Nós aqui da Silas Tech, nós somos muito gratos e temos muito orgulho de trazer você aqui para falar com a gente. Obrigado por participar conosco e aceitar o nosso convite. Nós somos uma empresa de tecnologia e de inovação, né? Temos aí muito interesse em falar com diversos empreendedores de áreas diferentes, né? E fazer com que o conhecimento e diversos insights sejam trazidos aí para os nossos ouvintes e também para a nossa equipe, né? Pode contar um pouquinho aí sobre a sua empresa, como que vocês estão interagindo aqui em Portugal para a gente? Claro, Silas, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje, a oportunidade da gente trocar essas insights, né, essas informações aqui a respeito do marketing, tanto no Brasil quanto principalmente aqui na Europa, né, que é o que a gente fez, né, a ponte, né, do Brasil para cá, né, então do outro lado do oceano as coisas têm as suas particularidades, né, então vai ser um prazer aqui a gente desenvolver esse bate-papo. Perfeito. E pensando um pouquinho sobre isso, né? Todo e qualquer empreendimento ele vai precisar não só das coisas que são a sua especialidade, né? Mas porque você quiser que tenha sucesso, você vai precisar de um marketing muito bem estipulado, né? Eu acho que aí é onde entra a sua empresa, né? E o seu expertise. Eu queria perguntar um pouquinho aí se você pode compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória. Claro, com certeza, Silas. Vou até trazer um pouquinho até mais atrás do que aqui quando a gente chegou em Portugal, né, chegou aqui na Europa. A Balk, né, a nossa agência, ela já está com 15 anos aí de mercado para mais, e são 5 anos de Portugal, né, 5 anos presentes aqui em Lisboa. Na minha trajetória, né, e como que a gente conseguiu, né, conectar, né, por que eu vim para cá e etc. Então, são alguns passos anteriores. A gente chegou a comentar aqui nos bastidores, né? Sim. Então, ele passa de um entendimento, de uma estratégia, né? E esse processo, ele acaba se desenrolando. Então, acho que tudo com base no planejamento, né? É o primordial para que a gente possa alcançar esses objetivos. Para iniciar qualquer coisa, né? Você precisa planejar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, por isso que eu preciso contar alguns passos atrás até de nascer esse planejamento, porque também situações acabam levando você a chegar nesses objetivos, né? Então, eu lá atrás, eu cheguei a empreender, né? Então, com outro sócio, o Alexandre, a gente desenvolveu uma empresa de uma produtora, né? Sim. Então a gente realizava projetos de marketing ligados ao mundo musical. Então a gente desenvolveu diversos shows, né? E muito interessantes, inclusive como Daniela Mercury, como Luísa Posse, né? Todos voltados para um projeto em si, né? E ali a gente desenvolvia, por exemplo, um festival e criamos o Quartas Musicais que foi patrocinado por diversas empresas, uma delas a Davene, né, empresa de cosméticos no Brasil, e que colocava o seu name rights, né? Então, a partir dali, a gente começou a desenvolver essa veia ligada a eventos, né, que culminou, na verdade, e foi um insight vindo de uma época em que eu trabalhava numa companhia aérea e que a gente desenvolveu ali um name rights para um teatro. Ok. Né? Aí foi name rights para um teatro, o teatro começou a dar visibilidade para a companhia aérea, melhor do que outros tipos de ações e tal, exato. Né? E começamos a ter ali quais ativações a gente poderia pensar e tal, fazer com que o teatro tivesse mais frequência, né? Normalmente os teatros têm lá sexta, sábado e domingo as peças, enfim. Sim. Vamos criar um novo momento ali, uma nova data, né, para que as pessoas tivessem esse fluxo. Então a gente criou os Quartas Musicais e que teve muito sucesso na época, enfim, eu tô falando aí de... Era tipo um teatro misturado com música. Na verdade o teatro nunca tinha recebido nenhum show. A gente, vamos dizer assim, criou essa demanda para eles, exatamente. Era só peça mesmo, normal ali,
Foi dentro de um shopping, no Shopping Eldorado, ali em São Paulo, né? Conheço. E por todos esses aspectos, né? A gente pensava sempre nessa questão do... Era tipo um show mais premium, né? Exatamente, mais intimista. Lá o espaço tinha 800 pessoas e tal. E a partir dali a gente começou a crescer. Fizemos lá no Teatro Bradesco, que está perto do Palmeiras ali, no Teatro, no Shopping Bourbon, né? Eu falo o Palmeiras com muito orgulho, porque logicamente... Você é torcedor de Palmeiras. Exato. Né? E a partir dali a gente desenvolveu então esses projetos, né, que levaram muita visibilidade para as marcas, né, e me deu um know-how muito legal em relação ao mundo dos eventos. A partir dali, empreender no Brasil é uma coisa muito fácil, né? Então tem sempre aqueles altos e baixos, né? Então a gente, obviamente, numa dessas de baixo, um patrocinador nosso, naquela época, me convidou para trabalhar, obviamente, na empresa dele, e aí eu saí de empreendedor e voltei a ser funcionário, vamos dizer assim, e aí tem uma coisa que liga o que a gente não deixa de ter, que é essa garra, né? Então, por mais que a gente volta a ser funcionário, etc., a gente abraça, né, os desafios com paixão mesmo, querendo fazer a coisa... prosperar, para acontecer de fato, né? Não simplesmente aquela coisa do, vou trabalhar para cumprir, né? Com o meu trabalho ali, chegou a hora, eu vou embora e tal. Poxa, a coisa foi se desenvolvendo muito, muito legal, né? Então, eu comecei ali com eles na área comercial, né? Relacionado a eventos. Eu sempre fui da área de marketing, né? Sempre tive as empresas que eu trabalhei, companhia aérea, companhia marítima, etc., ligado à área de marketing e também comercial. Sim. Talvez as duas áreas, elas se conversam sempre, né? Elas sempre se convergem entre si. Obviamente o marketing está mais voltado para estratégia, né? Para desenvolvimento das campanhas. O sales, ele está extremamente conectado, né? Exatamente. Com o marketing. Exatamente. E a partir dali a gente então traçou, né, algumas metas e algumas situações que a gente gostaria de desenvolver aqui para a empresa determinadas áreas dentro de eventos, e a gente foi atrás de alguns clientes que poderiam ser interessantes. Um desses clientes, que é a Cássio, né, a gente realizou um evento para eles, foi uma prospecção, né, uma conquista, e aí que vai fazer sentido que eu estou contando a história agora, né? E aí surgiu, então, a Cássio e esse evento, e a partir dali tinha uma outra agência, e essa outra agência, ela desenvolvia toda a parte de social, né? Das redes sociais, todas as campanhas, enfim, todo o tratamento digital, né? Da marca era feito, e ainda até hoje, né? Na época, Sopa de Ideias. Depois eu explico, né, que a Balk veio justamente numa fusão da Sopa de Ideias com a Draco, né? Então, isso em 2020 a gente fez essa fusão e hoje somos Balk, né? Mas até então o nome era Sopa. Isso eu estou falando 2015, 2016, lá atrás. A partir dali, eu conheci, então, os que hoje são meus sócios aqui em Portugal, né, atualmente, né, o Diego, o Luiz e o Thiago. E a partir dali, a gente, então, criou network, né, uma relação em que, poxa, eu posso fazer aqui eventos com a empresa atual que eu estou trabalhando e, em algum momento, indicar para vocês esses clientes de eventos, né, esses clientes que vão precisar de alguma coisa além, né, só do evento, né, para que vocês realizem, e o inverso da mesma forma, né? Olha, quando vocês tiverem alguma empresa, alguma situação que precise de eventos, então a gente nasceu ali uma parceria, exatamente. E dessa parceria ela foi evoluindo até que a gente, em um dado momento, conversou mais focados, né, em trabalhar juntos, né? Então, até então eu tinha até saído de uma dessas empresas e conversei com eles a respeito da minha pretensão, né, de expansão aqui para a Europa, enfim, e culminou exatamente do estudo que estava sendo realizado por eles também de ter uma expansão internacional. E por que uma expansão internacional? Porque a gente... para outras marcas também, né? Exato, né, e outra, a gente sempre traça, né, do que é a agência ou o que é a empresa, de qual forma ela vai estar daqui 5, 10 anos, né? E traçado essa visão toda,
verificou-se que ia acontecer muitas situações que poderiam ter impacto com o negócio, né? Isso lá, pensando no Brasil, lá atrás, aí que de fato já estão acontecendo, né? O surgimento aí da inteligência artificial generativa, né, tal, tudo impacta, né? Exatamente, né? E cada vez mais as empresas se estruturando internamente para que as demandas sejam realizadas internas e etc. Visualizamos, né, e ali essa conversa de visualizar novos mercados. Em primeiro momento, o Canadá foi visto ali por eles, né, como uma... Depois eu comento, mas pode continuar. Não, legal. Foi visto lá como uma ideia, né, Canadá, enfim. Visualizaram que não era... O Canadá ele é mais tecnológico, né, que aí entra a Silas, de repente, Silas Tech como uma... enfim, é uma vertente nesse caminho, exato. Do que a gente lá, marketing digital, né, publicidade, etc., que nem tanto pro lado... Obviamente a gente tem muita tecnologia embarcada, né, em todos os processos, né, em todos os desenvolvimentos, mas não era tanto por esse caminho. Não chega a ser tão técnica, né? Exatamente. Então a gente acabou visualizando uma possibilidade de uma entrada na Europa. Né? E por que eu falo entrada na Europa? Porque Portugal entrou como esse soft landing, assim, uma porta de entrada, exatamente dessa forma. Hoje a gente já atende outros mercados aqui dentro da Europa mesmo, né? Então, tipo pra gente também, a gente aqui, eu tinha comentado sobre o Canadá, né? A nossa primeira ideia de expansão mesmo era para o Canadá, né? E aí depois a gente falou, cara, talvez o mercado europeu para a área de SAP é gigantesca também, entendeu? Então acho que é interessante a gente vir para a Europa. Português é fácil, já é nossa língua mãe, entendeu? Exato. A gente tem facilidade de expandir para outros países também. Então, assim, vamos para lá, entendeu? Tem muito euro para ser ganhado, entende? E depois a gente pode expandir para outros mercados. Eu acho que essa é uma estratégia muito boa mesmo. Sem dúvida. E aí a gente decidiu ali estudar e verificar a possibilidade de vir para Portugal, né? Minha família é italiana, meu pai, minha mãe, são italianos. E aí eu, obviamente, com a facilidade de ter ali a cidadania italiana na época, por questões até de facilitar documentos e etc., né? Então, olha, a Europa pode ser, então, interessante nesse aspecto. Eu tinha pretensão já de vir, então uniu, né, junto com a família, tal, a família também. Minha esposa, na época, também gostaria. Ela trabalhava numa companhia aérea portuguesa, então era mais fácil ainda de tudo se convergir para cá, né? E aí, então, ou seja, Portugal foi escolhido como porta de entrada, e aí, desde então, eu me tornei sócio, né, da Balk Portugal, né, a Balk aqui na Europa. E aí, no meio do caminho, a gente chegou aqui em 2018 para 2019, né? Abrimos mesmo a empresa em 2019. Em 2020, a gente teve uma fusão, que aí colocou a gente de uma forma até um pouco mais estruturada, vamos dizer assim, né? Era a Sopa de Ideias na época, era uma empresa, uma agência com em torno de 13, 15 pessoas. E a gente passou, então, com essa fusão, a ter 30 pessoas, né? 30 profissionais ali. Essa sopa ainda era do Brasil ou já era daqui da Europa? Do Brasil, né? Então, e aí a gente agregou fez essa fusão, aí veio o André e o Rodrigo. Então, hoje nós somos em 6 sócios, né? Aqui para Portugal. Eles continuam sendo sócios, os 5 lá no Brasil, né? Para Balk Brasil, vamos dizer assim, né? E aí a Balk, como expansão internacional, veio com essa porta de entrada aqui em Portugal, né? Então, a gente logicamente visualizava que dentro desse planejamento a expansão para os outros países da Europa aconteceria um pouquinho antes. Claro que aí no meio do caminho veio a pandemia, atrapalhou os planos de muitos, né? De todos, na verdade. É verdade. Né? A gente a gente chegou a montar um escritório nosso mesmo, ia trazer a equipe para trabalhar no escritório, pandemia. Pois é. A gente teve que vender tudo e cada um trabalhar em casa. Exatamente. Foi complicado. E isso é que você fala é uma história que é muito interessante e vários empresários eles passaram por diversos desses desafios, né? Sim. Mas assim, se você fosse colocar e pontuar uns 3
né? Quais seriam aí os desafios mais marcantes que você percebeu já nesse mercado aqui de Portugal, já, depois que você chegou? Sim. O mercado de Portugal, e por que a gente também pensou em Portugal lá nesse estudo, tinha um potencial dentro dessa análise, né? Um potencial de crescimento em relação ao core business nosso, né? Que é o digital, que é publicidade, enfim, pelo fato de não existirem ainda, pelo menos naquela época, muitas demandas, muitas situações ligadas às redes sociais, ao marketing como um todo, neste aspecto voltado, né, para o digital. Então a gente, com esse potencial, falou, poxa, vai ser interessante. A gente, de certa maneira, lá é uma oportunidade de voltar 5, 6 anos do que era o Brasil anteriormente à concorrência. A gente sentiu isso também quando chegou aqui. Né? Então foi esse o primeiro ponto. Mas aí, ao mesmo tempo, os desafios são justamente as barreiras, né? Culturais, talvez, mas não culturais no aspecto... é mais no sentido de adaptabilidade das empresas ou de como o mercado é construído. Como o marketing é feito, né, no próprio país. Também. Né? Então, e a partir dali, logicamente, a gente se adapta mais. Mas essas barreiras que eu digo é também em relação a como os negócios são feitos aqui em Portugal. Isso é verdade, né? Também. Então, assim, em termos de tempo, né, para você conquistar um novo cliente, né, o ciclo, né, é muito mais demorado. Né? Então, Paulo, a gente falou aqui, falou uma coisa que tá certo, o pessoal da equipe já tá mandando contrato, já tá tudo. Exatamente. Nesse sentido, flui de uma forma muito mais eficaz e veloz, não que não seja eficaz aqui em Portugal ou na Europa como um todo nesse aspecto, mas é a maneira como o mercado se posiciona ou está habituado, né, a fazer negócios, né? Até de uma certa forma, a gente veio lá de São Paulo, né? E São Paulo pega muitos aspectos de negócios dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Que é uma velocidade, é aquilo que você acabou de comentar, né? Então, no final do dia, você já está com o negócio praticamente encaminhado. Até antigamente, né? Que até antigamente tinha aqueles motoboys que só saía com documento, né? Exato. Então, ele só ia para o cara assinar lá, né? Hoje em dia até tem os sistemas que a gente até usa, a assinatura digital dos contratos, enfim. Então, quer dizer, é mais rápido ainda. E a gente... esse foi, eu acho que, o maior desafio no primeiro momento, entender que esse ciclo precisa dessa maturação, né? E, de certa maneira, o empresário aqui, ele entende que, se eu tomar essa decisão muito rápida, eu vou pecar no planejamento, no pensamento, se aquela demanda, se aquela ideia de fato é interessante, ele vai tratar isso internamente. Quer dizer, não que não seja, muito profissional da parte deles esse aspecto, mas e também não que não seja profissional da parte lá em São Paulo, no Brasil, no modo geral. É questão de visão, é questão de comportamento. E tem um pouco a ver com também essa situação da educação que é dada, né? Então, acho que o Portugal, como um todo, ele é um país que você vê de uma forma muito homogênea a educação, né? Então... Acho que todo mundo consegue receber o mesmo nível de educação, né? Exato. Então, assim, e o preparo para tudo isso... Então, a pessoa tem muito respeito, tem muito a questão de fato, olha, eu não vou invadir. Então, esse tipo que é muito legal, assim, eu não vejo como negativo, vejo como positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, leva com essas situações mais arrojadas, né? Que não precisam, não tenha tanto hesitação, do tipo, olha, eu tracei aqui A mais B e vai dar C, perfeito, vamos seguir, né? Então... Muitas vezes, para eles precisam pensar, precisam consultar outros e tal. Então, pode esse tipo de situação ser o entrave que a gente vê em termos do ciclo de venda, né? Isso é muito verdade, porque, assim, quando a gente chegou aqui, mesmo que nós tivéssemos todas essas oportunidades que até você mencionou também, né? De o país, ele
ter essa abertura, né, essa flexibilidade que a gente tinha antes no Brasil de não ter tanta concorrência e tal, né, aqui a gente também tinha isso, com certeza é um pouco diferente a questão de público-alvo, né, e também, como que eu posso dizer, estratégias, né, de mercado, elas são diferentes de país para país, né? Então, assim, do seu lado, focado mesmo só na parte de marketing, quais são as diferenças que você vê, né, realmente de definição do teu público-alvo? Porque no Brasil ele já era um e já estava definido, né? Aqui em Portugal você chegou e teve que começar. Com certeza, você fez um estudo de mercado antes, né, e tal, mas assim, querendo ou não, quando você sente, chega aqui, muda alguma coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. A persona, vamos dizer assim, né, que a gente vai definir para cá, lá no Brasil, até o posicionamento da agência é diferente nesse aspecto, porque lá a gente atende grandes empresas, média e grandes empresas. E a média empresa no Brasil é diferente da média empresa em Portugal. Né? Chega a ser grande, em né? termos de dimensão mesmo, de quantidade de funcionários, de... outro detalhe importante que tem a ver um pouco com os desafios iniciais, nem sempre as sedes ou os headquarters daqui de diversas marcas estão presentes em Lisboa, por exemplo. Sim. Ao passo que em São Paulo, a grande maioria, né? Então, o que isso implica? As decisões, né? Então, para chegar no decisor, né, em termos de a concorrência que eu quero fazer com empresas maiores, né, esse decisor muitas vezes está em outros países, né, ele está na Alemanha, está na Suécia, está... É verdade. Então, ou seja, eles dependem muito disso. E até a gente falou da Casso, a Casso até hoje está sendo atendida dentro da Balk, né, lá no Brasil, mas a Casso aqui em Portugal não, porque justamente a gente não avançou com essas barreiras, vamos dizer assim, né? E é um processo muito longo, não desistimos disso, né? Olha, a gente já atende, já faz um bom trabalho lá, por que não realizar aqui? Aqui, né? também. Exato. Então, quer dizer, eles aqui são a sucursal que responde para a Alemanha, que da Alemanha vai para o Japão, né? Lá não, é de São Paulo para o Japão direto. Sim. Então, esse é um outro aspecto. Isso eu já percebi também, que não só empresas de um setor específico fazem isso, né? Eu acho que diversos setores, e não só em questão de estrutura de marketing, mas às vezes até em tomadas de decisões legais, né? Sim. E financeiras também, né? Principalmente, tem alguns clientes onde a gente faz outsourcing, né? E eles... a mesma vaga, né, que eles disponibilizariam para alguém que trabalhasse na Alemanha ou mesmo remotamente, né, da Alemanha, se for para contratar alguém, imagina, de Portugal em específico para trabalhar remoto para a Alemanha, entendeu? Só porque é em Portugal, ele já diminui a rede. Entendeu? Exato. Que vão pagar para aquela vaga em específico ou para aquele candidato, né? Então a gente vê realmente que existe uma diferenciação, mas isso eu acho que é mesmo da onde você for, né? Se você for para a Ásia, vai ter alguma coisa parecida também. Se você for para o Canadá, vai ter alguma coisa parecida. Querendo ou não, a gente tem que se adaptar ao mercado que a gente está envolvido, né? Sem dúvida nenhuma. E até complementando, né, da tua pergunta anterior, é justamente isso. Então aqui em Portugal a gente está com foco, obviamente, nas PMEs, né? Então, a gente até, de certa maneira, tem serviços ou situações, a Balk Portugal ou a Balk Europa aqui, né? Consegue realizar de uma forma um pouco mais ágil do que, por exemplo, todo o processo que existe lá no Brasil, justamente por conta disso, né? A gente teve que se adaptar a um mercado em que a gente fala diretamente com o dono, né? Não que não aconteça lá no Brasil situações como essa, mas a gente aqui, em algum momento, temos clientes que têm a sua estrutura de marketing, que têm todos esses processos internos, né? Mas em algum momento a gente está lá diretamente com o dono e a coisa tem que acontecer rapidamente, né, para ele. Então, ou seja, foi uma adaptabilidade. Para os intermediários, né? Até você vai, né, seguindo o processo normal, mas quando chega lá tem que ser rápido. Exatamente. Então, a gente teve que fazer essa virada de chave e essa adaptação na persona. E um outro ponto, que é importante também, muitas vezes, pela falta de experiência ou pelo aspecto mais tradicional dessa empresa, a gente
conseguir educar um pouco o próprio cliente. Exatamente, porque ele acaba não entendendo muito o que essas campanhas vão trazer de resultado, de benefício. Acho que aí entra muito aquela questão de você realmente ter um ROI definido, né? Um retorno de investimento definido e fácil do cliente entender. Né? Exatamente, porque para ele sentir mesmo o valor, né, essa percepção de valor, mas também pelo fato dele não saber muito bem, se eu falar, olha, a gente vai fazer uma campanha, marketing de conteúdo, né, uma geração de conteúdo, para que você tenha visibilidade, a partir da visibilidade, você começar as suas campanhas, na cabeça dele não entra muito isso, porque ele entende que, olha, eu vou simplesmente fazer propaganda, né, uma campanha, e eu já quero gerar lead, né? Se eu vou investir, eu já quero ter lead, porque isso vai pagar o meu... Mas ele... Tem um caminho. Exatamente, porque ele não teve a experiência ainda de utilizar desse tipo de ferramenta. Então, esse é o grande ponto aqui. E isso entra bem na próxima pergunta, que seria assim, para que isso aconteça, né, você precisa utilizar aquelas tecnologias que você até comentou no início, né? Uhum. Então, assim, quais seriam esses tipos de tecnologia, né? Eu sei que tem várias coisas de rede social, de plataformas, né? Uhum. Se você pudesse citar algumas, não todas, mas assim, que você acha que é interessante para alguém que trabalha nessa área, ou que quer trabalhar nessa área. Perfeito. Pensando como um todo, na parte de gestão, é importantíssimo, até para uma agência, para criativo no modo geral, ter um programa ou uma plataforma de gestão de projetos. Uhum. Né? E até é interessante isso pelo fato de você conduzir de uma forma que você consiga essa entrega eficaz, né? Essa entrega e com qualidade também, obviamente. Até porque, se a gente está falando de um mercado que precisava, e a gente estava falando da pandemia até então, né? Que precisava conhecer um pouco mais, o lado, entre aspas, positivo da pandemia veio com que muitas empresas, empresários, os profissionais, tiveram que se adaptar muito mais rápido às novas tecnologias. Né? Então, isso favoreceu, de certa maneira, até o pós, né, desse período todo, muitas oportunidades começaram a surgir, inclusive aqui, logicamente, com as empresas, né, portuguesas. Uhum. E, assim, além da plataforma de gestão, né, para que você, então, voltando, né, aquela questão, né, você entregar com qualidade, mas, e essa qualidade ser percebida, né, então você precisa que a sua equipe interna lá, né, os designers, né, os diretores de arte, enfim, pessoal que vai cuidar da edição de algum determinado vídeo e tal, que eles possam mostrar, né, de fato esse produto final, né, e que ele possa perceber esse valor e tudo mais. E depois disso, dessa plataforma de gestão, são mesmo plataformas que são que otimizam, né, a publicação ou otimizam o desenvolvimento de campanhas, né? Acho que na pandemia também, né, ela fez com que a gente percebesse que, não a gente, mas assim, o mercado em de todos os setores, né, ele percebesse que ele dependia demais, né, das pessoas, entendeu? Fazendo atividades que são as mesmas, né, sempre, o tempo todo, que podiam ser automatizadas, né? E com isso ali a gente teve o evento de realmente as inteligências artificiais começarem a ser mais estruturadas, né? Até aí a OpenAI ela já vem há muito tempo, né, trabalhando e tal, só que eu acho que eles aproveitaram o período da pandemia, o pós também, para expandir o leque deles, tanto que do nada surgiu o ChatGPT aí para todo mundo. Sem dúvida. Né? Então, assim, diversas ferramentas hoje a gente tem, né, para marketing, para qualquer outra coisa também, que tenham inteligências artificiais, né? E como que a análise de dados, né, e a inteligência artificial estão sendo incorporadas nas estratégias de marketing, entendeu? Como que você consegue utilizar isso hoje dentro do teu business, assim, para trazer um benefício positivo para o teu cliente, por exemplo? Legal. Inclusive, e a gente sempre tem que ficar com esse olhar nas tendências e né, em tudo que acontece ao redor. A gente teve uma situação bem positiva com o uso de inteligência artificial generativa,
E é por isso que a gente também gosta, né, de equilibrar bem essas ações. A Balk, a gente gosta de dizer que a gente vai além do digital, né? Então, ou seja, a gente consegue equilibrar bem essas questões que estão no mundo físico com o mundo digital. E aí um desses clientes, que é uma empresa sueca, mas que está aqui em Portugal, né? Ela patrocinou, eu não sei se podemos falar de marcas, né? Então, sim, pode. O cliente é Anticimex, né? E que junto com o Lidl, né? O Lidl, então, naquele momento, junto com a Anticimex, estavam no festival Rio de Mouro, se não me engano, festival de música, de rock, etc. E que as pessoas vão lá, se acampam e tal. E a gente precisava divulgar que eles tinham essa, vamos dizer assim, essa parceria, né? Parceria de serviços, de forma que desse um contexto, né? Então, todo o conteúdo que a gente realiza tem que ter um porquê dele, né? Ele tem que ser relevante. Não adianta simplesmente colocar porque, vamos seguir uma tendência e colocar isso para acontecer, né? Sim. Então, vamos usar a inteligência artificial para resolver essa questão. Qual que é a questão? Poxa, dentro do que a gente gostaria de comunicar, a gente queria colocar uns roqueiros, uma banda dentro do Lidl, né? Eles estão lá fazendo compras, porque de fato tem um supermercado, né, uma tenda lá montada especialmente para as pessoas que estão nesse festival, que estão acampados. Sim. Lá. É uma sacada muito positiva, né, do Lidl nesse aspecto. Eles comprarem lá. Né? E aí, enfim, como conversar, como fazer com que essa forma, né, de comunicação direta chegue, né? O pessoal vai bater o olho e vai identificar. Não dá para eu levar uma banda lá, tirar uma foto, etc. A gente pegou o prompt, né, do Midjourney, né? E a gente criou uma foto e foi muito legal e partiu da equipe nossa lá. Então o nosso designer, cara, foi espetacular nesse aspecto, porque ele falou, olha, eu tenho uma solução para isso, né, que pode funcionar muito bem. Então gerou lá uma banda de rock dentro do Lidl fazendo compra no festival. Né? Então, como que a gente ia fazer tudo isso com custo, né? Custo de equipe, custo de pessoal, de material. Exato, não ia nunca ser aprovado. Então, quer dizer, é aprovado e não ia ser viável também, porque não ia dar o retorno, né? É simplesmente um conteúdo, né? Então, nem a gente iria solicitar nada disso. Mas, era um produto, né, novo, alguma coisa nova que ia realmente trazer um ROI ou um break-even, né? Exatamente. Então, quer dizer, a inteligência artificial foi utilizada de uma forma bem positiva, né? Então, e eu acredito que além de ser tendência... Eu acho que o que a gente está percebendo e sentindo hoje é só a pontinha do iceberg do que ela pode fazer pela gente, entendeu? Com certeza, tem as suas dificuldades e complexidades, né? Que a gente vê que pode gerar impacto em diversos setores, mas que, querendo ou não, a gente não tem como mais voltar atrás, né? Exato. Agora a gente tem que, a partir daqui, usar, né? Ou a gente vai ficar para trás. Exatamente, não, exatamente, né? Exatamente. É o que eu penso. E assim, aí vem um pouquinho junto com isso, né? Nesse pensamento aí de inteligência artificial, dessas ferramentas e até de coisas, né? Que são criadas, estratégias de marketing que são criadas. Tudo isso você tem que pensar muito bem para que você não tenha um impacto negativo, tanto para sua empresa quanto para o seu cliente, né? Sim. Então, assim, aqui eu tô tentando falar um pouquinho sobre aquela questão do cancelamento, né? Então, assim, como que essa gestão, como que funciona essa gestão de reputação online, né? E isso é extremamente importante, né? Mas, assim, como que funciona aqui na Europa, né? Para que você consiga gerir uma possível crise de cancelamento ou de uma empresa ou de alguma publicidade específica, entendeu? Como que funciona isso aí? Então, o grande ponto, e até um pouco nisso, né, de tendências e de surfar numa trend, etc. Tem até um exemplo recente aqui em Portugal mesmo, né, de uma marca, né, que é a IKEA, que se posicionou colocando lá nos MUPs, né, que é aqueles mobiliário urbano e tal, uma publicidade fazendo referência a uma situação da política, né? Então, quer dizer, é você enveredar para o caminho político, religioso, esportivo, é bem delicado. Por mais que esteja no DNA da tua marca, enfim, falar, né? Aqui fala, DNA é o ADN, né?
falar com um bom humor, né? O teu tom de voz é relacionado a isso, enfim, e que a intenção era o bom humor, você pode afetar alguém, né? Respingar. Então, quer dizer, e aí começou a vir uma avalanche de críticas, obviamente, também não vou colocar aqui, não vem ao caso, né? Se é certo ou se é errado, mas em um dado momento, e foi muito, muito sagaz aí, enfim, né? E a gente vê isso aí nas agências como um modo geral, né? O lado criativo sempre aflora, né? Então, uma campanha que tinha tudo para ir meio que por água abaixo, ela foi, de certa maneira, auxiliada ou ajudada por outros concorrentes até nesse aspecto, para suavizar um pouco essa questão e trazer um entretenimento, talvez. E o pessoal da Staples, né? A agência que cuida da Staples, parabéns até pela campanha em si. A gente lá no Brasil tem muito disso acontecendo e aqui começa a acontecer com mais frequência, né? Então, acho que é quando viraliza alguma coisa e as outras começam a fazer também, né? Começa a fazer. E ela foi de encontro, e foi bem uma sacada muito interessante, ela foi de encontro a essa publicidade que falava, fazia referência ao que aconteceu ali do lado político, né? Por conta lá de um valor que um determinado influencer lá ganhou, enfim. Eles visualizaram lá, Staples, né? Visualizou que tinham lá umas pastas de escritório, né? Uhum. E eles foram falar assim, olha, não vai bem uma pasta dessa dentro da sala, né? Isso aí não combina, né? Aí pegaram essa jogada para jogar o marketing deles. Jogaram. E foi interessante, porque outras marcas também começaram a entrar nessa bate-papo, vamos dizer assim, e se posicionarem. Aí o Gato Preto veio e falou, olha, o nosso aqui tem uma solução até melhor. E colocaram um sofá que tinha tipo como se fosse um armazenamento interno. Sim. Aqui fica bem escondidinho e tal. Então, foram levando por esse caminho, e aí acho que a gestão de crise nesse aspecto foi interessante. Então, ou seja, a Europa não é que a gente fala 5 ou 6 anos para trás do que as ações que são feitas no Brasil, é mais em relação ao hábito das pessoas em contato com a tecnologia, em contato com esse tipo de né, consumir esse tipo de material. Né? Mas isso já tá se perdendo, as pessoas já estão... Já está sendo mais comum, né? Exatamente, até mesmo essas campanhas que estão acontecendo, que o Netflix brilhantemente já fez, por exemplo, lá no Brasil, né? De uma certa maneira, usando muito do storytelling, né? Então, situações que poderiam ser um desgaste, né? Do tipo... o próprio Instagram mesmo, né? Ele gera uma conversa. Exato, a pessoa vai lá reclamar. Aí o Netflix fala num tom de voz de como se fosse um personagem de uma das séries. Então, e aí já quebra o gelo. Eu vi uma outra, né? Lá que o Burger King foi lá e respondeu, né? Exato. É bem interessante isso. E assim, quais são os elementos essenciais para considerar um plano de marketing para lançar um produto, por exemplo? O primeiro aspecto que eu vejo é entender, obviamente, além do mercado, né, que você vai lançar esse produto, e pode ser em qualquer caminho, né? Aqui em Portugal, a gente verifica, por exemplo, os grandes centros com um comportamento diferente do que acontece no interior, né? É bem isso. Acho que em qualquer lugar do mundo tem, né, as metrópoles, as pessoas estão mais inseridas, né, no cotidiano de certa maneira. Dependendo do tipo de trabalho, ou de serviço, de produto, né? O primeiro ponto é verificar a praça, né? Que é um dos P's ali. Né? Exato. Então, e aí você verificar se o público está preparado, né? Ou se ele está, vamos dizer assim, de uma certa maneira pronto para receber o determinado produto ali para consumo, né? Ou para o serviço que seja. E aí entra nos aspectos culturais e comportamentais. Então, entender esses aspectos são um dos principais passos, né? Para entender se aquele mercado é interessante chegar com aquele determinado produto ou não. Exatamente. Né? Às vezes você tem que até jogar de novo para trás e falar, modifica o produto para esse mercado. Exatamente. Ou lança outro. O outro aspecto é o PIB, né? Entender se, pelo valor, né, acordado ali por aquele produto, ou se, enfim, as pessoas que estão ali naquela região vão ter condições, vão ter capacidade
poder de compra, capacidade financeira para fazer, né, a compra. Isso, lógico que a gente está falando hipoteticamente, né, mas esses... que nem o McDonald's, né? Não faz sentido você abrir um McDonald's numa cidade que tem, tipo, 2.000 pessoas, né? Exato. Exatamente. Você não vai ter... O consumo não vai ser o ciclo, né? O custo para manter a franquia vai ser maior do que o dinheiro que entra. Exato. Porque as pessoas vão lá 1, 2 vezes, mas não vai todo dia, né? Até porque faz mal. Desculpa aí, McDonald's. Né? Mas exatamente. Então, quer dizer, esses dois aspectos são importantíssimos, né? E aí, obviamente, adaptar a todo esse estudo, né? Da cultura, do local, da maneira como ela se comunica. Aí vem o terceiro ponto, que é como comunicar a essas pessoas. Os primeiros passos ali, os primeiros pontos já foram validados, então o terceiro é comunicar de uma forma adequada. Então, para cá, para Portugal, obviamente, a gente falou da educação do povo, falou do respeito, Então, ou seja, a gente tem, obviamente, que se adaptar e colocar de uma forma bem inteligente as campanhas, né? Até porque, e vejo muito isso, em Portugal, a gente, ou na Europa como um todo, não simplesmente a gente tem que colocar alguma coisa que é interessante, que é bonita, tem que ter algo a mais. Então, aquele conteúdo, por exemplo, ele tem que ter uma relevância. Aquele produto, ele tem que trazer o benefício, ele tem que mostrar o benefício. Porque a gente vê que, por exemplo, tem uma marca de acho que é desodorante, sabonetes, de perfumes, né, americana, que eles são bem extravagantes, entendeu? Mas, assim, o marketing deles é daqueles bem, tipo, cheguei, entendeu? Exato. Só que o produto, ele não tem, assim, não traz tanto benefício em si, entendeu? Então, realmente, depende muito do país. Exato, né? Exato, porque... Aqui não é uma sociedade voltada para o consumo. Sim. Nesse aspecto, ela é até bem inteligente nesse ponto, porque se a pessoa tem dinheiro para comprar, ela vai lá e compra. Sim. Né? Não existe campanha, eu vou parcelar em tantas vezes, né? Porque a gente vê o marketing no Brasil, ele é bem mais incisivo, e a gente tem até, né, isso, porque o brasileiro ele é acostumado a consumir bastante. Sim. Né? Mesmo que às vezes nem precise tanto de um produto, Sim. Às vezes ele vai comprar porque viu numa notícia, foi influenciado, tem ali algum dinheiro, ou mesmo tem a facilidade dos carnês e tudo, né? Então, eu acho que o marketing, ele, com certeza, ele vai mudar dependendo do que é a realidade do país, né? Sim. Do que todas essas coisas que a gente já comentou antes, elas impactam, né? Numa estratégia de marketing para uma grande empresa que vai lançar um produto ou não. Sim, né? sim. E eu acho que um ponto que é bem importante também é que as estratégias de marketing, elas vão estar mesmo inseridas, né, para mercados business, full business, quando é B2B, né, quando é business to business, né, ou quando é B2C, que é o business to customer, né. Então, assim, quando a gente vai fazer uma estratégia, né, para B2B e B2C, o que diferencia entre elas, né? Principalmente se for em um âmbito internacional, uma grande empresa, né, que vai criar alguma estratégia de marketing para B2B e B2C, como que isso funciona? Perfeito. Inclusive, diversos clientes nossos, a gente tem esse aspecto, né? Então, de comunicar para a empresa, né, que é o cliente dele também, e comunicar para o consumidor final, que de certa maneira também passa a ser o cliente dele. Vou citar um exemplo que a gente recentemente, então, começou agora a cuidar das campanhas da Bibele Cosmética, né, que é uma empresa brasileira, mas que está inserida aqui em Portugal, então veio para Portugal. Em um primeiro momento, a gente precisa falar com o B2B, né? E para o B2B, a maneira como a gente vai chegar com um profissional que está ali do outro lado, de certa maneira, a gente está falando de empresa, mas quem está do outro lado é uma pessoa. É uma pessoa. Né? Exato. Então, porém, a gente, logicamente, tem que levar essas... Ou se for por conteúdo, né? A gente tem que levar de uma maneira diferente do que se vai com uma campanha para o B2C, para o consumidor final. Né? Então a gente utiliza de estratégias que, vamos dizer assim, diversificam, né, esse mix de ações para que a gente consiga impactar o empresário,
né? Ou o responsável por compras, ou enfim, quem é o responsável pela gestão daquele processo todo, e também para o consumidor. Para o consumidor, obviamente que a gente vai levar, eu falei que o hábito de consumo aqui não é tão relevado, mas é óbvio que a gente vai levar, né, os gatilhos de desejo, vai levar os gatilhos de escassez, vai levar essa situação toda voltada, né, para que você entenda, mas principalmente, como eu tinha comentado, a gente vai levar os aspectos que estão intrínsecos ali no produto, que é a mais-valia, né, que é a vantagem que aquele produto pode fazer, dando o exemplo aqui da Bibele, o fato de você passar o produto, ele vai te trazer um benefício imediato ao longo desse, né, hábito, né, de criar um hábito de passar aquele produto, né, de melhorar a sua pele, de ter um cuidado maior com a sua pele, né, de tirar suas manchas e tal. Então, e tem uma tecnologia embarcada. Então, quer dizer, diferente do que a gente faria em outros países, aqui para Portugal a gente valoriza a questão desses aditivos, né, desses componentes que são mais pro natural do que pro químico, né, e que vai trazer um benefício grande para a empresa. Isso é algo que diferencia muito, né, entre Europa e Estados Unidos, se você vê. Se você for no mercado dos Estados Unidos e for olhar o rótulo de qualquer coisa, você vai ver lá 30 químicos que você não entende nada. Pois é. Agora, se você vai aqui no rótulo daqui, você consegue perceber que são coisas extremamente naturais. Sem dúvida. Né? As leis europeias até bloqueiam determinados produtos. Alguns produtos insumos de entrada. Exatamente. E outro ponto também é isso, né? A pessoa, o marketing vai gerar. Exato. E ela vai querer consumir aquilo que vai fazer bem para o corpo dela, né? Então, que vai... enfim, e aí transparece todas essas campanhas dessa forma. Isso é bem interessante porque permite, né, criar estratégias que elas são eficazes, né? E assim, como que você faria? Você chegou aqui em Portugal, você teve que fazer o estudo, né, de marketing, o estudo de mercado, né, achar o seu público-alvo. Depois que você fez isso, com certeza você teve que criar ali alguma estratégia para que você criasse uma base de clientes dentro do país. Eu sei que você já tem alguns sócios também, né, até facilitaram isso, mas e depois, né? Como que se fez assim para alcançar esse próximo passo de, beleza, eu tenho meus clientes já pré-estabelecidos dentro do país, quero conquistar novos. Perfeito. Partiu quando a gente fala assim, parece que foi fácil, né? Teve toda aquela... tem toda aquela curva, né, de aprendizado. Então. Sem dúvida. Muita resiliência, né? Aquela é a palavra exatamente do empreendedor, né? Mas o primeiro ponto foi criar produtos que fossem mais adequados para a região, para o momento dessas empresas, né? Diferente do que a gente tinha lá. Por exemplo, não adiantava simplesmente ser um espelho. O que eu faço no Brasil, eu vou fazer aqui. Sim. Em termos de produto também, né? Que demorou para a gente entender isso, né? No primeiro momento, a gente avançou, né, com exatamente o trabalho que a gente fazia lá. E com isso a gente trouxe alguns pilares novos. Novos no sentido, a gente sempre teve o expertise, mas não era um foco muito grande. Pilares que foram de encontro à geração de conteúdo, por exemplo, né? Então, a gente criou dentro da nossa estrutura aqui de Portugal, né, maneiras de fazer, por exemplo, uma gravação, né? Então, vídeos passaram a ser muito bem aceitos nas redes sociais, né? Então, o Instagram encabeçou, TikTok, etc. O próprio YouTube, né? Então, o consumo de vídeo começou a aumentar, obviamente, né? Então, com tudo isso, a gente percebeu que a gente ter uma estrutura dessa para facilitar o acesso, né, de uma forma com qualidade... É a geração do próprio conteúdo, né? Pois é, né? E aí, indo de encontro a tudo aquilo que eu comentei, de ter relevância, de ter um conteúdo rico, né, de falar da pessoa, enfim, sair dali com um benefício já, né, de ter sido impactada, né? As marcas, obviamente, elas têm que mencionar os seus produtos, mas fica cansativo aquela coisa de querer só vender, né? Então, ela tem que ter um papel também de dialogar, né, com a sociedade, dialogar com o consumidor, né? Mensagem. Exatamente, né? Então,
colocar seus valores muitas vezes, né? Então, falar de sustentabilidade, falar dos aspectos que levam, né, os propósitos, né, que estão, né, exato, e também levar alguma informação muito interessante e relevante, né? Exato. E aí, nesse meandro, né, um segundo pilar, vamos dizer assim, além dessa questão do conteúdo, né, que eu comentei, de criar, então, uma estrutura interna que a gente pudesse gerar vídeos de qualidade, né, com uma estrutura. Uma outra vertente que a gente analisou aqui são campanhas, né, de mídia, de campanhas ligadas ao marketing digital, enfim, que fossem, de uma certa maneira, acessíveis para a maioria das PMEs. Né? Ok. Então, puxa, o que a gente começou a se deparar muito aqui em Portugal? As PMEs, elas não têm, obviamente, uma capacidade de investimento muito alto, e aí com isso, se eu cobro um valor muito alto do nosso serviço, né, que ele vai ter um valor, obviamente, né, a gente tem ali conhecimento técnico para, né, refletir em benefícios para essa empresa, enfim, mas a gente entendeu que equalizar um pouquinho esses valores auxiliava o cliente às vezes investir mais impulsionar um conteúdo, alguma coisa desse tipo. Exatamente. E aí ele começou com isso verificar que tinha de fato benefício para a empresa dele, que vai trazer resultado, né? Porque ele vê acontecendo também, né? Exato. E por consequência ele vê que a sua empresa ajuda ele, né? Porque tem um custo um pouco melhor. Exato. Então esse é vamos dizer assim, o que fez com que a gente tivesse a virada de chave, equalizar nesse aspecto, né? E um terceiro, que aí a gente acaba complementando, esse tema, de uma forma geral, é a forma com que a gente chega até o lead ali, o prospect, né? Networking. Aqui em Portugal é o networking, né? Porque, e até você estava comentando isso comigo nos bastidores, né? E esse a gente vê como importante, o relacionamento. Né? O que acontece? A gente veio com muito aquela da prospecção que era feita em outros mercados, né? De ir diretamente na pessoa de marketing, na pessoa de compras da empresa, e olha, eu gostaria de participar da concorrência. Era muito mais fácil, eu não tinha problema algum, né, em abordar, né, uma pessoa responsável de compras, que em vários clientes nossos que a gente já atendia lá, que eu tentei fazer isso, né? Você vai. Às vezes você chama para um almoço, alguma coisa. Exato, né? E a pessoa aqui já não. Ela, primeiro de tudo, que ela já não me respondia. Eu falei, mas é português também, né? A gente, né, de certa maneira, e óbvio, a gente tem que usar de toda a tratativa condizente, né? A boa educação, etc., né? Para chegar e tudo mais. Eu digo isso porque a gente tem até amigos aqui e tal que veio, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., que já é mais direto, né? Sim. Mas não, você tem que ter o bom dia, você tem que ter toda uma tratativa, vamos dizer, se adaptar à maneira como a pessoa gostaria de ser, de ser tratada, enfim. Mas mesmo com todos esses aspectos, o que acontecia? As pessoas barravam. Tem a Volvo Automóveis, que a gente atendeu lá no Brasil no ano passado e tal, e eu cheguei a perguntar para a pessoa lá do Brasil, né, de São Paulo, olha, com quem que eu poderia falar aqui, etc. Olha, fala com fulano de tal. Mandei para esse fulano de tal. E ela demorou muito para me responder, assim, eu falei, puxa, acho que não vai rolar, né? E aí, por fim, ela me devolveu, dizendo que não era com ela, era diretamente com a Suécia, para depois ir para a China. Parece que a China agora está, né, tá envolvida. Para aprovar e tal. E que, enfim, infelizmente tinha que passar por todo esse processo. Só que antes dela me responder tudo isso, ela foi validar com ele se de fato eu tinha atendido lá, se eu tive relação comercial lá com eles, né? E ele deu todo o aval, dizendo que sim, ele me atendeu aqui, a gente fez alguns projetos, fizemos até eventos, né, de incentivos na época, lá atrás. Então, quer dizer, teve essa trilha para eu poder falar com a pessoa, né, para ter uma resposta. Em outros mercados, falando de volta lá no Brasil, lá em São Paulo,
isso ia ser mais rápido, porque ela não ia fazer todo esse, né? E o telefone ligava. Pois é, e aí tem também a lei de proteção de dados. Sim. E aí tudo bem, tá certo, né? Então, às vezes a pessoa fala, olha, como que você conseguiu o meu contato? Né? Então, é certo que isso vale muito para as campanhas, né? Mas vale para uma prospecção também, porque a pessoa não se sentir invadida, por isso né? que é importante também, por isso que são importantes, né, os eventos, né? Sem dúvida. Porque no evento você não precisa passar por toda aquela estrutura, né, burocrática, Exatamente. Você tá ali no evento, você chega pra pessoa, pede o cartão, conversa, fala o que você possui, ela fala o que ela possui também, e troca ali os cartões e já tá feito o networking, né? Pois é, legítimo interesse, né? Tá todo mundo ali, sim, né? E esse é um dos pilares que a gente também desenvolveu para cá e que a gente tem trazido, né? E até é uma novidade, a gente vai lançar agora nesse ano a Bulk Experience, né? Então, está se estruturando para isso. Conhecimento a gente tem, né? Que eu comentei lá do passado, né? Tem lá nas veias, né? Correndo ali a parte de eventos. A parte de evento. Né? E a gente vai, enfim, explorar um pouco mais isso aqui, mas a gente já tem realizado, né? Muitos desses... E aí é por isso que a gente diz, muitas vezes, que a Bulk vai além do digital, muitas vezes por conta disso também. A gente acaba realizando muitas ações no físico, né? E ativações também. Então, ou seja, o nosso posicionamento, ele é muito, não exclusivamente como uma agência de marketing digital, mas uma agência de publicidade, né? Que consegue ir nesse 360. Exato. Cara, eu acho que isso tudo traz muito valor para os nossos ouvintes, entendeu? Para mim mesmo, eu tô aprendendo bastante hoje aqui. E se você fosse hoje pegar e dar um conselho para um empreendedor da área de marketing ou da área de tecnologia que está começando agora e quer utilizar o marketing para impulsionar a empresa dele ou a própria carreira, né? Que conselhos você daria aí, né, para impulsionar o seu negócio naquele país ou quando ele muda para um outro? O primeiro deles, né, é você estar ao lado das pessoas, conversar, aquilo que a gente acabou de falar, é o networking. Esse é o primeiro passo, né? Sabendo e respeitando todas essas questões que a gente colocou, né? Mas o networking, ele é importantíssimo para qualquer novo projeto, expansão de mercados. Você começa conversando. Com essa conversa, obviamente, em paralelo, você precisa estudar o mercado, né? Você tem que estudar todos aqueles aspectos que a gente comentou, né? Mas entender que tudo isso, né, tem que estar aliado a muito esforço. Sim. Por que muito esforço? A gente vai ouvir muito não, né? Então, por mais que um profissional de marketing, um profissional, um empresário, né, que está também nos ouvindo aí. Eu acho que o empresário, ele se engana muito quando ele pensa que vou parar de ser funcionário agora porque vou ser empresário, vou trabalhar menos. Aí é que você trabalha mais, né? Exatamente. Aí é que vem o esforço. Aí que vem o esforço, né? Não que não aconteça enquanto é funcionário, etc., mas quando é empresário, a gente tem que fazer acontecer. A resiliência que vence, né? Exato. Tem que fazer acontecer porque eu estava brincando lá, empreender no Brasil, empreender em Portugal é a mesma coisa, né? Você tem os impostos, né? A carga tributária, por mais simples que ela seja, porque ela é meio que unificada, né? No IVA, mas ela é pesada, né? Então, você precisa gerar faturamento, você precisa gerar oportunidades para que você tenha uma saúde financeira, né? E a capacidade de avançar e de crescer, né? Lembrando sempre dessa questão do ticket, né? Aqui o ticket médio, ele é muito abaixo, né, do que a média que a gente está acostumado a trabalhar, mas pensando em tudo isso, e até por conta daquelas estratégias que eu comentei, a gente sabe que a gente precisa ter um volume maior. Sim. E o volume maior vem diretamente ligado ao trabalho maior, né? Então, e para trabalhar com qualidade também, né, com esse volume, é preciso que tenha uma constância. Então, a resiliência, né, é a busca dessa qualidade, é o estudo e a constância, né, para que você não deixe essa roda parar de girar. Se você para
por exemplo, em algum momento, eu estou falando aqui que a gente é perfeito, né? Porque a gente já, como eu destaquei, altos e baixos sempre, é a montanha russa, sempre, né? Mas é por conta dessa vivência, né? E desses altos e baixos que você vai entendendo que extraindo, né? O que é de importante é justamente, talvez esses 4 pontos ali. E o quinto é o respeito do lugar onde você está. Né? Então, ou seja, a gente é muito grato por estar aqui em Portugal ser essa porta de entrada para que a gente gostaria, né, que a Balk, que ela já começa a se movimentar para isso, né, para outros caminhos aqui na Europa. Então, a gente já tem atendido empresas nos Países Baixos, a gente já visualiza Itália, Espanha, enfim. A nossa expansão, então, ela não para por aqui, né? Não para em Portugal. Foi realmente só a porta, né? Só a porta, né? Como você estava comentando comigo, né? Que a Silas Tech está na Romênia, né? Visualiza outros mercados também, né? Então, é nesse aspecto. Eu acho que, assim, para os nossos ouvintes aqui, para nossa equipe, entende? Até para mim também, esses são ótimos conselhos, entendeu? Esses 5 pilares que você mencionou, eles são extremamente importantes e devem ser seguidos por todos os empreendedores, né, que querem ter um bom sucesso. Eu acho que, assim, qualquer negócio, ele dá certo, mas ele vai precisar imprescindivelmente de marketing, entendeu? Sem dúvida. Entende? Para um negócio ele dar certo, ele vai precisar disso. Então, muito obrigado por esses conselhos, tá? Eu queria também agradecer, Adriano, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu queria perguntar também se você, dentro da Balk, né, com certeza vocês também têm ações, né, e como você mencionou esse evento, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais a sua empresa. Né? Não sei se tem alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente, de alguma ação ou evento que as pessoas podem chegar a conhecer um pouquinho vocês melhores, o tipo de trabalho que vocês fazem? Claro, a gente periodicamente a gente tem um evento nosso, né, que é o Café com Marketing, que é um bate-papo entre todos que estão ali presentes. Então a gente não gosta de deixar o público ali, claro, se você optar por não falar, também tranquilo, né? Mas é mesmo uma troca, né? De informações e como você falou, a gente acaba aprendendo, né? Sempre, né? Então, uma conversa sempre bacana nesse sentido. E depois, obviamente, rola o networking, que é sempre muito importante, né? Então, eu até convido vocês, se quiserem, né? Depois eu deixo meus contatos aí para que, né, vocês possam também participar. E a gente sempre cria ações para motivar esse tipo de possibilidade, de oportunidade, né? A gente participa de missões empresariais, que é sempre muito interessante, né? Então, ou seja, oportunidades não vão faltar da gente se conectar. Certeza. E para os nossos ouvintes encontrarem vocês nas redes sociais, lá o site de vocês, quiser deixar aí essa palavra também, porque com certeza todos aqui vão ter muito interesse em entrar em contato com vocês e também até para que os nossos outros convidados também possam entrar em contato com vocês aí. Claro, com certeza. Até agradeço, né, esse espaço aberto, né, e logicamente conta sempre conosco para ações que vocês também gostariam de realizar. Nosso site é simples, balk.ag, né, Balk é B-A-U-C, Be-All You Can, né? Vem daí a sigla, .ag, AG aqui para Portugal. Sim. Né? E nossas redes sociais, @balk.ag ou @balk.pt, isso no Instagram, né? Mas também fiquem à vontade para me procurar aqui no LinkedIn. Vou compartilhar com o Silas aqui o link e tudo mais para facilitar, porque o meu sobrenome ele não é tão fácil de pronunciar, não. Eu sei que no comecinho você pronunciou Adriano Sforcini. Sforcini. Exatamente. Falei, não, deixa o Silas, tal. Depois a gente vai ter um momento, né? Porque não é tão fácil, né? Mas o meu nome, enfim, lá no LinkedIn está completo, enfim. Então é só me contactar e fiquem à vontade com isso. Obrigado, pessoal, por participarem aqui conosco desse mais novo episódio da Silas Tech.
Esse é o Silas Tech Cast, onde nós falamos sobre empreendedorismo e inovação. Hoje nós falamos aqui com o Adriano sobre as estratégias de marketing. E nos siga, compartilhe nas redes sociais. Nós vamos deixar aqui também os contatos do Adriano e as redes sociais. Muito obrigado e nos vemos na próxima.